Paz do Senhor, irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à lição 12 da Escolinha Bíblica, que o título é esse: A Conduta do Crente em Relação à Família. Que aula, irmãos! Na minha leitura, gostei muito da aula, para a gente refletir bastante. E para deixar, começar já aí falando, sobre o que iremos aprender, eu queria que os irmãos tivessem em mente duas coisas. A primeira é Cristo e a segunda coisa é a igreja. Então, irmãos, fique claro isso daí: Cristo e igreja, que eu vou usar como base para a nossa aulinha de hoje. Vamos dar início. A leitura diária que vamos ler hoje está lá em Éfeso capítulo 5, 21, versículo 21 ao 33, e capítulo 6, do 1 ao 4. Vamos ler. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. A demonstração do Senhor. Amém, irmão. Então, já dá para ver que vamos pegar pesado hoje aí, sobre família, sobre o marido, mulher e os filhos. Por isso que eu falei para os irmãos, tem a base, Cristo e igreja. Vamos para a nossa aula. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexuais e indissolúveis. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família. Primeiro tópico: a conduta do crente como marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A relação dentre o lar é explícita. É explicado na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento de casamento cristão. Isso é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminino, com viés neomarxista, considera esse modelo de família
como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário, desse falácio discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Ou seja, volto a falar, é o princípio, é o amor que Cristo teve para a igreja. Nós, como homem, marido, devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Cristo amou, como que Cristo amou a igreja? Cristo se sacrificou por ela. Né, irmão? É isso que devemos trazer para nós, porque a Bíblia também vai falar para ser imitadores de Cristo. E aí, será que muitos de nós estamos sendo? Ou será que muitos de nós estamos sendo crentes dentro da porta da igreja para cá? Vou falar uma coisa que eu já ouvi. Será que quando chegamos em casa, nossa família não quer que a gente pegue a nossa cama e vai dormir na igreja, porque dentro da igreja somos um e fora e no nosso lar somos outros? Então não é esse tipo de amor que Cristo requer de nós para com as nossas mulheres. Porque como acabamos de ler, somos uma só carne, eu e a minha esposa. Então, como Paulo disse aqui, né? Se a gente não alimenta a nossa carne, a gente não cuida da nossa carne, a gente tem que cuidar da nossa mulher. Isso está na palavra de Deus, irmão. E é muito sério, isso mexeu muito comigo, falou muito a meu respeito. Não que eu trato a minha esposa ruim, não tem nada a ver disso, não. Mas que eu posso mudar, posso fazer coisas melhores, coisas que eu não faço. Entendeu? Por isso que no início eu falei, vamos pegar com base Cristo e a igreja. Olha o que Cristo fez para a igreja. Então a gente vê que a gente tem que fazer muita coisa ainda pela nossa família, pela nossa mulher, nossa esposa. Então, irmãos, que a gente possa meditar um pouco mais sobre isso, que é muito sério isso. Vamos seguir, senão fica muito longo. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Deste modo, o marido deve também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, irmão, e se eu puder acrescentar mais alguma coisa naquilo que eu tinha falado sobre Cristo e igreja, acrescentaria isso: amor. Devemos fazer por amor. Porque sem por amor é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de coisa. Sem amor você não perdoa. Sem amor você não caminha do lado de ninguém. Você fica com uma pessoa sozinha. Você fica uma pessoa sem qualquer tipo de amor. Então devemos ter um amor, irmão. Praticar isso. Amar como ele amou. A palavra vai dizer, né? Sede... Paulo, agora me falha a memória. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra fala isso. 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica a proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas em provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público, olha isso, hein? Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viveres. Está vivo? O amor não acaba. Devemos demonstrar esse amor a cada dia. Nós, marido. Calma que já vai chegar para as mulheres, mas nós, marido, devemos demonstrar esse amor a cada dia. A cada dia.
somos o cabeça da nossa casa. Tá bem que hoje em dia está meio difícil, mas somos o cabeça da nossa casa. E como só fala em cabeça, irmão, a gente fala de uma pessoa que está em destaque. Você, marido, está em destaque na sua casa, tanto para o seu filho, você é o destaque para o seu filho, para sua esposa, para qualquer que seja que vive com você, irmão. Então é necessário esse amor. É necessário as pessoas te verem, entendeu? Amando, não odiando. Olha o exemplo que podemos deixar para os nossos filhos. Então encerra esse tópico 1. Vamos para o tópico 2. Aí vem, para as mulheres. A conduta da crente como esposa. Após receber tanto amor, né? Vamos ver como que a gente deve se sair. Um conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de um aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim. Como a igreja está sujeita a Cristo, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nesta conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a amada igreja. Falamos de Cristo e a igreja. Agora, ao contrário um pouco, como a Bíblia compara a mulher como sendo a igreja e o marido sendo, tipificando um pouco de Cristo, sendo cabeça da igreja, no relacionamento cristão, tá, irmão? Cristo amou a igreja, né? E qual o dever da igreja? O amar. Mas o amor não forçado. Cristo não quer forçar ninguém a amar. Assim somos. E nesse amor, a igreja é sujeita a Cristo. Não sujeita em forma de escravo, não, irmão. Muita gente confunde essa palavra de sujeição. Ficou até uma palavra muito forte, né? Quem fala isso, acha que você está sendo escravo, oprimido, a sujeitar alguém. Não, irmão. É devido ao tanto amor que ele nos deu, a igreja se sujeita à sua vontade. Por causa do amor. Esse é o amor, essa sujeição que a Bíblia está requerendo da mulher. É se sujeitar em amor a seu marido. Nada mais do que isso, irmão. A conduta da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, mulheres eram maltratadas, eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, mulheres alçaram posição de dignidade igual aos dos homens. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a sua esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Então, não é só a reverência da esposa aqui que a gente vê, né, irmão? Tem aquele tratamento do homem, o amor do homem, para cooperar nessa reverência. Mas mais uma vez, já falamos, é igual, por que eu falei da igreja e Cristo? Porque a palavra, como que lemos, já nos ensinou, Cristo é o cabeça da igreja, correto? E Paulo vai dizer também que o homem é o cabeça do lar. Não é isso que vai dizer a palavra? Então, irmãos, é isso. É para a gente se basear no amor de Cristo pela igreja,
e que nós homens somos, tipificando mais uma vez Cristo dentro do nosso lar, que somos o cabeça, somos a referência. E as nossas esposas são como a igreja. Você entende esse elo de amor? Não sei se estou conseguindo explicar direito para os irmãos, mas há essa ligação, essa semelhança entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher. Um ama o outro responde ao amor. Entendeu? E nenhum dos dois, ou melhor, tanto a igreja quanto a mulher não são obrigados a esse amor. Ela ama porque ama, entendeu? É mais ou menos assim, ela não é forçada a amar. Não é um casamento forçado. Esse gesto de amor que Cristo fez por nós, igreja, é esse mesmo gesto de amor que a mulher, sendo igreja, como igreja, né, dentro da sua casa, deve fazer para o seu marido. Não só a mulher para o marido, mas principalmente o marido pela mulher. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve de propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste de estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Está bem claro aqui, né, irmãos? Que quando eu ouvi um rapaz falando, né, que Deus fez a mulher da costela de Adão. Onde fica a costela? Aqui, ó, lado. Então a mulher e o marido, elas andam um do lado do outro, respeitando a autoridade do marido, mas é um do lado do outro, é auxiliando nas decisões. O marido não está sozinho nessa, não. Entendeu, irmão? Então, se Deus quisesse que o homem pisasse na mulher, poderia ter tirado da sola do seu pé, né? Mas Deus tirou do lado, aqui, ó. É para dar um do lado do outro. Encerramos o 3, falando um pouco das mulheres. É um pouco difícil, né, irmão? Mas é necessário falar, irmãos. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração no Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego noutauseia, que quer dizer introdução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com a brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honra envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela. Vou ler de novo, hein? Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais. E a honra, eu achei muito importante isso, irmão. E a honra é um dever
para a vida toda. Será que estamos... Falar, né, que hoje eu sou casado, será que estamos honrando os nossos pais, irmãos? Olha a honra que ela vai dizer. A honra é um dever para a vida toda. Sabe, irmão, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre de honra, de você ser sujeito, você sujeitar as pessoas, porque para mim isso aí não são palavras que não são palavras difíceis. Porque quando você tem um ensino militar, né, você aprende essas palavras, que isso não é isso que muita gente fala, que é você ser humilhado, isso não tem nada a ver, irmãos. Isso é dar honra a quem é digno. Então é necessário que os filhos honrem seus pais por causa disso, porque é digno. Entendeu, irmão? Vou até um pouco além, não está escrito que mesmo se os pais foram aqueles pais que não foram pais tão ausentes, né? Mas você deve honrar, porque Cristo, um amor também. É bom usar o amor de Cristo também nesse quesito, porque mesmo Cristo morreu por nós e nós nem o conhecíamos. Passamos a o conhecer agora, né? Agora não, né, mano? Passamos a o conhecer depois, mas ele morreu por nós antes mesmo de nós o conhecermos. Então, irmãos, é necessário que praticar sempre esse amor. Vamos para o 13, e já terminando, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que a obediência obedecer e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. E acabamos, irmão, aqui mais uma aula. Espero que tenha explicado do jeito que o Espírito Santo quis, né? Eu fiquei pensando muito nessa palavra quando eu li sobre essa aulinha, né? Eu fiz uma leitura antes. E a base aqui é o mesmo amor que Cristo deu pela sua igreja e dá até hoje. Então, casou, irmão? É desse jeito. Filhos? É desse jeito. É obediência aos pais. Mulheres? É desse jeito. É andarem do lado do marido, sim. Com certeza, principalmente. Mas é também saber ouvir também. Saber respeitar a liderança, que tem que ter um líder. Tudo tem que ter um líder, irmão. E que o marido possa se comportar assim como líder, né? Não requeira uma liderança que ele não é capaz